Oi, gente, meu nome é Vanessa Gazeta. Eu sou psicóloga. Este é o podcast Mundo Interno, que fala sobre as questões emocionais do expatriado. No nosso segundo episódio, nós vamos falar sobre solidão morando fora. Estar só pode ser muito prazeroso e é necessário, né? É muito bom quando a pessoa consegue entreter a si mesma, fazer coisas sozinha, ser sua própria companhia. O problema é quando a gente não está se sentindo tão confortável nessa situação, ou quando essa fase de estar só consigo mesmo se prolonga demais. São fases, né? Elas vão e voltam na nossa vida. Mas quando isso se prolonga, começa a doer. E é sobre esse momento em que começa a doer que nós vamos falar hoje. De novo, estamos os três, eu, Felipe e Letícia. Gente, deem oi. Oi, Fih. Oi, Vanessa. De novo aqui no seu divã. Oi, Lei, oi, Vanessa. Eu achei ótimo. Achei ótimo. Falando um pouco de solidão, depois eu vou querer saber a opinião de vocês e também saber um pouco a experiência de vocês. Eu vou falar um pouco sobre os momentos que isso acontece, né? Os mais, claro que todo mundo tem sua experiência pessoal, mas os mais comuns é, de repente, quando acontece alguma coisa, por exemplo, o inverno, né? O início do inverno, principalmente o início, quando a gente ainda não está totalmente acostumado com as coisas referentes a esse clima. Então, não só o frio, mas também sair menos de casa, a luminosidade também faz com que a gente se sinta um pouco mais solitário. Ou quando acontece alguma coisa no trabalho, quando estão insatisfeitos com aquele trabalho, ou quando aconteceu alguma coisa, ou é uma fase que está gerando uma certa insatisfação, também pode gerar um sentimento maior de solidão. Quando a gente está sentindo falta de amigos íntimos, é difícil criar uma intimidade num outro país, né? Leva um tempo até você criar vocabulários próprios dessa intimidade. Essa semana eu encontrei com uma amiga uruguaia e ela acabou de voltar das férias dela na Bahia. E a primeira coisa que ela me disse foi: amiga, tudo que você quiser me dizer em português sobre sentimentos, fale. Eu juro, eu vou procurar no dicionário, eu vou fazer um esforço. Mesmo que eu não entenda, você vai repetindo, vai encontrando sinônimos. Mas me fale no seu idioma. Porque ela disse que foi muito difícil se comunicar com exatidão ou com a profundidade que ela queria, estando de turista, e que ela se pôs no meu lugar nesse momento e ficou imaginando como era para mim quando nós somos amigas, né? Quando a gente se reúne, a gente vai falar sobre coisas mais próximas, como devia ser complicado para eu encontrar palavras em outro idioma e o quanto ela achava que eu não atingia a profundidade que eu queria. E ela tá certa, né? Em muitos momentos eu realmente não atinjo o que eu queria. Não é como eu falaria em português, não é a mesma profundidade. Então isso também gera uma solidão. Quando você está com um problema e você precisa muito falar sobre aquilo, gera solidão quando você não consegue expressar na mesma profundidade que você expressaria no seu idioma, né? Acho que outra coisa que também pode ser um desencadeador de solidão é o rompimento de uma relação amorosa. Mesmo quando a gente está na nossa cidade, no nosso país, romper uma relação amorosa já traz uma solidão imensa. Quando isso acontece fora, é muito mais complicado. E também tem aquelas situações onde a gente não consegue identificar o que foi, não. Foi algo que a gente viu, algo que a gente escutou, a gente não se dá conta, a gente só sabe que mexe com algo e que de repente você está se sentindo sozinho, você não sabe identificar muito bem em que momento isso aconteceu, você só sabe que termina o dia e você está com aquela sensação de um buraco dentro de você. E para encerrar, as coisas que eu acho que podem desencadear a solidão, as mais comuns, pelo menos que eu percebo, tem as coisas boas. Coisas boas também geram solidão. Quando acontecem coisas boas, a nossa vontade é compartilhar com as pessoas queridas. E aí, das duas, uma, ou a gente não consegue dar a exatidão daquilo, porque a pessoa, por exemplo, uma das coisas que me aconteceram era quando as pessoas começavam a me entender bem e não repetiam, não falavam que eu repetia, ou ficavam, quê? Aquilo me dava uma sensação assim de, uau, agora sim eu me comunico. Agora, quando eu fiz a primeira entrevista de emprego, por exemplo, e foi tudo bem, não tinha como eu mostrar o tamanho desse sucesso para alguém que estava no Brasil, para as pessoas então que já eram mais íntimas minhas, porque elas não sabiam como isso era difícil. Por mais que eu explicasse, tem coisas que só vivendo na pele, né? Ou então
a gente não tem alguém próximo pelo fuso horário, não dá para falar com ninguém do Brasil, ou essa pessoa não vai te responder instantaneamente porque está dormindo, ou porque é o horário que está no trabalho, e aí a gente não consegue dividir esse sucesso. E, né, sucesso não compartilhado parece que não é sucesso, a gente precisa muito do outro, né, para validar as nossas questões, inclusive o sucesso. Então, se não tem ninguém dizendo, isso mesmo, parece que a gente não consegue viver esse sucesso 100%. Eu lembro daquele filme lá Na Natureza Selvagem, né? A frase que até ficou mó famosa, que ele diz que a felicidade só é real quando compartilhada. Eu acredito muito nisso. Bom, agora, quando vocês no Divã, vocês percebem que isso acontece com determinada frequência por ser desencadeado por um desses itens? Comigo aconteceu muito no início. Claro que acontece ainda até hoje, mas hoje em dia eu sei lidar melhor. Eu acho. Você tá rindo disso, então deve ser, né? No início era muito complicado pelo inverno, que foi o ponto de partida que você deu, né? Falou no início. Não era acostumada com dias tão frios, com dias tão cinzas. Também estava sozinha, né? Porque meu marido trabalhava o dia inteiro e eu sou muito conectada com os meus irmãos, com família. E então, de uma vez só, eu estava num lugar frio, cinza e sem meus irmãos, sem minha família ao lado. E sem amigo nenhum, né? No início foi muito complicado, até chorei várias vezes já por causa disso. E isso foi bom também porque foi me fazendo ver que eu também posso ser a minha companhia. Eu devo ter ido para restaurante sozinha poucas vezes na vida, não é uma coisa que eu tenha vontade de fazer, mas se eu precisar ou se eu falar, putz, tem um restaurante muito bom, tem um lugar muito bom e eu não tenho ninguém para ir, hoje em dia eu vou sozinha. E até no Brasil mesmo, se a minha irmã não pudesse ou se nenhuma amiga pudesse, eu ia deixar de ir pro lugar. E isso eu aprendi aqui na marra, mas aprendi, não é uma coisa que eu queira fazer sempre. Às vezes sim, às vezes é engraçado, que às vezes eu tenho companhia, hoje em dia, eu tenho companhia pra algum lugar, uma amiga pode ir, mas às vezes eu quero ir sozinha, sabe? Às vezes eu quero ficar em casa sozinha. Então isso no início foi muito mais complicado, hoje em dia eu já consigo lidar mais tranquilo. O inverno foi o fator principal, eu acho, é o que me vem à mente agora. Hoje você pode escolher, né, ficar sozinha ou fazer determinadas coisas acompanhada. Acho que esse é o ideal que a gente deveria buscar, poder escolher, porque se você não pode ficar sozinha, aí também nem sempre você vai estar numa companhia de qualidade, né? Às vezes você pode estar com alguém que você nem curte muito, ou que você nem está apreciando muito aquela companhia. Então, quando a gente consegue sentir prazer de fazer algo sozinha, na própria companhia, e consegue desfrutar dessa... Pode ser uma atividade, como pode ser não fazer nada. Isso acho que é muito saudável, a gente ganha muito com essas coisas. Eu falei isso com uma certeza e tal, e é o que acontece, mas às vezes eu me sinto culpada, você acredita? Às vezes eu fico, Mas por quê? Naquele início eu sofri tanto por não ter uma companhia pra fazer as coisas, eu tive que aprender a ficar sozinha, e agora que no dia que eu tenho companhia pra fazer alguma coisa, por que eu não quero ir, ou por que eu quero ficar sozinha, sendo que antes o que eu queria era ter companhia, você entende? Entendo, é que agora é uma opção, né? Não deveria gerar culpa, mas talvez gere culpa por você não compreender totalmente. Hoje é uma opção, hoje você pode desfrutar disso, mas naquele momento não era uma opção. Você estava sendo forçada a ficar sozinha. E tudo que é obrigação, que é forçado, que não foi uma escolha, não costuma ser muito prazeroso, né? Você não tinha a opção de sair com uma amiga ou de estar com um colega que fosse. Era você e você. Agora hoje não, né? Hoje você aprendeu a fazer coisas sozinha, você curte, e hoje você tem outras pessoas com quem contar. Então se libere dessa culpa. Já me liberei. Eu sou fácil, né? Felipe, como que foi pra você? Quem me conhece, e vocês, né, pelo episódio anterior, vocês sabem que a questão da solidão me afetou muito mais em Portugal, né? E isso é interessante porque antes, tem uma frase, eu acho que é do Chekhov, que ele diz que a verdadeira felicidade é impossível sem a solidão. E eu vivia dizendo isso, né, que realmente
Nem sempre as pessoas nem sempre são tão necessárias assim, que às vezes é bom estar só, que às vezes é necessário estar só, ficar com os seus pensamentos e tal. Quando eu vim pra Colômbia, né, a primeira vez, é claro que eu não tinha os mesmos amigos e tudo, fiz amigos aqui, mas não tinha os mesmos, mas essa questão da solidão, sinceramente, nunca me afetou. Eu tive saudade de alguns momentos, de algumas pessoas e tudo, mas essa solidão mesmo, assim, aquela coisa de, como tu lê, se sentiu de não ter ninguém mesmo, nunca. Eu sempre tive a opção de sair pra algum lugar, de pessoas indo pra eventos ou indo pra lugares, assim, e eu sempre tinha a opção de ir com elas. O problema é que eu não sou a pessoa mais fácil do mundo. Nem sempre eram os lugares ou os eventos que eu tava afim de participar e tudo. Eu não sou muito de sair pra boate, enfim, eu sou mais de ir pro cinema, ou então de ir pra um bar, sentar e ficar tomando entendeu? E aí o pessoal com que eu me relacionava aqui era um pouco mais novo, assim, do que eu na época. E eles continuam sendo mais novos do que eu, inclusive. Não só na e era mais uma galera assim, sabe? Desse tipo de diversão. E eu até fiz um texto no blog que se chama Diversão é uma Palavra Perigosa. Que era falando exatamente sobre isso, porque o meu tipo de diversão era outro e tal. E inclusive foi até um conflito, porque eu tava fazendo as mesmas coisas que eu tava fazendo no Brasil, só que em espanhol, quando eu cheguei aqui a primeira vez. E aí... é uma maneira de se apropriar do lugar também, né? Fazer isso. Isso. E até foi meio que uma revolução, assim, porque eu passei foi quando eu comecei realmente a viajar dentro da Colômbia e tal, visitei algumas cidades. Foi quando eu me toquei que eu tava indo pro cinema todo final de semana, trabalhando durante a semana, ou seja, eu tô fazendo a mesma coisa. E eu queria outro tipo de experiência. Mas a questão da solidão, aqui na Colômbia, eu não senti. E olha que eu terminei o namoro pra vir pra cá, a primeira vez. Então, e nem isso me afetou, entendeu? Caramba! E quanto à questão de Portugal, aí foi o completo contrário. Porque quando eu cheguei a Portugal, como eu falei, eu fui morar num quarto, dentro de um apartamento com outras pessoas. Eu cheguei no verão e todo mundo estava viajando. Eu não lidava com pessoas no apartamento onde eu morava. Eu sou tradutor, fui pra lá pra ser tradutor, lá pra Portugal. No trabalho de tradução, você não pode conversar, né? Você tem que ficar concentrado. Então eu falava muito pouco com os meus colegas de trabalho, entendeu? E ficou durante algum tempo, pelo menos até o final do verão, e isso eu cheguei em julho, o verão terminou em setembro. Eu fiquei nessa rotina. Eu conheci outros brasileiros que estavam lá, mas do mesmo jeito, era um pessoal um pouco mais novo, e não era o mesmo tipo de coisa que... Não era o mesmo tipo de diversão, contando ainda mais o fato de eu não ser a pessoa mais fácil de lidar do mundo. Não sou tão aberto assim a outras pessoas e tal. Nesse sentido, em Portugal foi mais complicado porque não era como na Colômbia, que tinha as opções de pessoas, de lugares para sair, e eu não queria. Eu optava por ficar em casa, ou então optava por chamar outra pessoa para fazer outra coisa, entendeu? Lá em Portugal não tinha a opção. E aí chegou o outono, e depois o inverno. E tudo isso que eu falei, vezes 10 elevado a 23, assim. Agravou tudo. Também o outono e o inverno falaram assim, esse menino não tá... Ele tá dando conta de tudo que a gente mandou pra ele até agora, vamos pegar pesado. Eu passei 2 anos e meio em Portugal e eu posso contar nos dedos, assim, os momentos em que eu achei, não, agora tô de boa, agora tô tranquilo. Sempre voltava pra esse lance aí de tá só e tal. Foi, inclusive, um dos argumentos pras minhas chefes pra eu trabalhar pra elas como freelancer. Foi não estar mais em Portugal. E deu certo. Que bom que você conseguiu resolver essa situação, né? E poder não estar mais em Portugal. Mas eu acho muito, muito honesto da sua parte quando você continua por 2 anos e meio tentando ver se aquilo rola, se aquilo fica mais fácil, se em algum momento aquilo vai para frente. Acho muito honesto quando você fala, quer saber? Acho que eu vou para outro lugar e aí volta para sua terra, mas depois volta para Colômbia. Porque não é que foi uma questão de papum, em uma semana você achou que ok, aquilo lá não dava para você. Você tentou de verdade, acho isso legal. Acho que não houve uma desistência, houve honestidade. Mas voltando um pouco para a questão da solidão, eu acho importante dar nome para os bois, porque solidão ela se parece muito com saudade, ela se mistura muito com outros sentimentos parecidos com saudade e às vezes se mistura com depressão. Às vezes a pessoa está solitária e acha que está depressiva.
ou às vezes acha que está solitária e só está saudosa. Então é importante, em psicologia, a gente nomeia muito os sentimentos, porque quando a gente nomeia, a gente consegue fazer algo em relação àquilo. Quando as coisas não têm nome, fica muito complicado, né? Porque você não sabe direito, a gente já não sabe direito onde o sentimento dói. Se a gente sequer consegue nomear, fica muito difícil de tentar fazer algo para se sentir melhor. Porque quando a gente sente saudade, a gente consegue ligar para alguém ou comer algo que de alguma maneira nos traga de volta aquele momento daquela comida especial, que geralmente isso faz a gente voltar mentalmente a um lugar, ou cheiros também fazem a gente voltar para algum lugar, ou, não sei, assistir um filme que você goste, que também mate sua saudade. Existem muitas coisas que a gente pode fazer para matar a saudade e acho que as pessoas todas têm suas dicas e seus macetes para isso. Mas eu me preocupo mais em diferenciar solidão de depressão. Quando a gente se sente solitário, é natural que a gente tenha uma sensação de um certo isolamento, né? O problema é quando esse isolamento é muito constante, né? Dura um tempo muito prolongado. E quando aquela sensação de se sentir só, mesmo que em companhia, também se prolonga por muito tempo. Acho muito natural que numa festa em que ninguém é seu amigo, ou são colegas muito superficiais, ou que são parentes, não sei, do parceiro que é estrangeiro, é natural que você se sinta só, rodeado por pessoas. Mas se isso se prolonga, mesmo quando você está num ambiente mais protegido, aí eu já começaria a desconfiar um pouco. A depressão, confundida com solidão, é quando a gente começa a desconstruir aquilo que a gente já construiu. Aí a gente tem mais dificuldade, por exemplo, para fazer nossas coisas habituais, para trabalhar, para fazer coisas que são para nós mesmos, para se arrumar, para atender uma ligação ou para fazer uma ligação. Parece que a gente estava puxando uma carroça, sabe? De tanto esforço que a gente faz para realizar as coisas. Então, é bom ficar atento em relação a isso, para não deixar que a solidão se transforme em algo mais sério. Mas aí, depois que a gente já deu nome para os bois, vamos pensar como lidar com tudo isso, né? Quando a gente muda, seja de país ou de cidade, a gente se perde um pouco. E quando eu falo que a gente perde um pouco a noção de quem a gente é. Essas coisas que a gente sabe sobre nós mesmos, né, das nossas fortalezas, aquilo que a gente faz bem, aquilo que a gente sabe que é nosso ponto forte, e que a gente tem vários exemplos sobre isso quando a gente estava no nosso país. Quando a gente está fora, a gente tem menos referência disso, porque a gente está usando menos. E aí, quando a gente vê, a gente já esqueceu um pouco quem a gente é. O que eu mais escuto das pessoas é isso: eu não sei mais quem eu sou. E aí parece que a pessoa só é aquele pedacinho de personalidade que ela pode expressar, seja trabalhando, ou seja vivendo só dentro de casa, mas é como se ela só fosse aquele momento em que ela consegue expressar, aquele, não diria personagem, mas aquela pequena parte de comportamentos que ela tem naquela fase. E isso entristece muito a pessoa. E quando a gente se sente incompreendido, porque os outros não sabem, né, que a gente está passando por isso, e os outros também não sabem quem você é, aquilo que você já fez, qual a sua história. Quando a gente não consegue compartilhar tudo isso, é natural que a gente se sinta muito solitário. Quando a gente está incompreendido, a gente se sente solitário. Então, uma boa forma de lidar com isso é recordar quem a gente é. E uma dessas maneiras é rever seus objetivos. Os objetivos falam muito da gente, né? Por que você foi para aí? O que te levou a ir morar aí? O que você queria com tudo isso? E repassando os objetivos, às vezes eles até mudam, né? No começo a gente podia estar querendo uma coisa e de repente foi vivendo outras experiências e já está querendo outra coisa. Mas é importante retomar tudo isso, porque isso vai dizendo um pouco mais de si mesmo para você mesmo. Nessa mesma levada, eu acho importante relembrar também das suas conquistas. De mão dada com as conquistas, acho que vem as superações, né? E aí não vem só, acho importante não lembrar só aquilo que você superou para estar longe, mas pensar em toda a sua história de vida. Todas as dificuldades que você já teve e que você superou, lembrar como você superou, para você ir lembrando das suas características.
Então, de repente, a pessoa é persistente, de repente, a pessoa é resiliente, ela tem uma resistência muito boa para se adaptar e para não cair quando as coisas estão indo mal. E lembrando que as coisas não saem perfeitas, né? Que muito pouco na nossa vida saiu redondinho, mas que mesmo assim pode ser bom, né? As coisas não precisam ser perfeitas para serem boas, para trazer bem-estar, para trazer felicidade. Eu chorei muito naquela época, no início, assim, o meu marido já até falou, não, amanhã a gente vai pro Brasil, sabe? A gente vai voltar de tão mal que eu tava. E eu não sei se foi isso, por ele ter falado isso, que eu falei, putz, a gente veio pra cá pra... Tipo, eu pensei nos nossos objetivos, sabe? Pra ele ter uma experiência no trabalho legal, pra depois a gente voltar pro Brasil. A gente nunca pensou em sair do Brasil definitivamente. Acho que foi aí que eu pensei nos objetivos e eu falei, não, mas no fundo eu sei que eu tô fazendo certo, que eu tô no lugar onde eu deveria estar. Acho importante dizer que todos nós sentimos solidão, né? Mesmo estando na nossa cidade, no nosso país, perto da nossa família, todos nós sentimos solidão. É claro que isso parece que é mais frequente quando a gente se muda e perde algumas referências, mas é bom normalizar esse sentimento porque ninguém está pior emocionalmente porque se sente só. E lembrar que a solidão, ela vem e vai, são coisas de um momento, ela está presente o tempo todo na nossa vida, às vezes mais, às vezes menos, né? Depende muito da circunstância que a gente está vivendo. O importante é que a gente não desaprenda a se abrir, né? E quando eu digo se abrir, é se abrir com alguém, porque para sair da solidão a gente precisa estar compartilhando. E volto a dizer, não tem nada de errado em estar consigo mesmo. E estar consigo mesmo muitas vezes não é, na maioria das vezes não é solidão. Quando você está bem com você mesmo, você não se sente só, né? Você só sente a solidão quando a sua companhia já não está sendo o suficiente para aquele momento. Então é isso. Contem pra gente como é para vocês quando vocês passam por essas etapas de solidão e o que vocês fazem para lidar com elas. Deixe sua opinião também sobre o programa. Para a gente é importante saber se nós estamos ajudando. E se quiserem, nos conte que tema vocês gostariam que a gente falasse, que a gente trouxesse para cá e a gente vai fazer o possível. É isso, pessoal. Até o próximo programa e fique bem. Achei interessante isso que... Perdão. Não, tudo bem, pode falar. Isso que eu estava dizendo. Obrigada, gente.